A palavra de Deus fala a respeito de sentinelas de atalaias que ficavam sobre os muros com a função de vigiar a aproximação do inimigo e poder dar o alarme. Eles eram peças fundamentais na segurança do povo. Deus usa essa figura no Velho Testamento para falar a respeito da nossa responsabilidade de oração. Esse é o assunto da nossa conversa nos próximos minutos. Nós vamos aprofundar nele. Fique comigo. Aqui na minha casa, sentado, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O texto que basearemos a nossa reflexão é Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor não se entregam ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Enquanto a NVI optou por sentinela, outras versões optou por guardas, vigias e até mesmo atalaias. Esses homens da antiguidade, eles tinham uma função, uma responsabilidade da vigilância. E normalmente eles levantavam a sua voz e emitiam barulho para anunciar a aproximação do inimigo, para causar algum tipo de resposta defensiva no povo da sua própria cidade. No entanto, a palavra de Deus, ela fala de sentinela nesse sentido, como vigilância, mas a função dele não é clamar ao povo para que eles produzam algum tipo de resposta, mas clamava ao Senhor para que ele fizesse algo especial. Em algumas verdades intrínsecas nesse texto, nessa alegoria das sentinelas sobre os muros, é importante que a gente possa entender, em primeiro lugar, nós, quando olhamos para a história da igreja, vemos que, embora comece de uma forma gloriosa, ela vai passar por fases de declínio. Aliás, a história refere-se ao período das trevas, período de mais de 1 ano, onde ela se distende dos seus princípios, das suas verdades e das suas práticas originais, até que comece um movimento de 500 e tantos anos atrás, chamava a Reforma Protestante. E foi uma busca para se retornar à verdade, às práticas iniciais. Desde então, nós podemos dizer que a reforma começou, mas não terminou. Estamos na expectativa em que Deus produza a restauração da sua igreja. A Bíblia diz que, em Atos capítulo 3, que os céus, convém que os céus contenham e segura Jesus Cristo. Está falando do tempo da sua vinda. Convém que o céu convenha a Jesus Cristo até o tempo que haja a restauração de todas as coisas, conforme Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Independente da cronologia escatológica de cada escola de pensamento que o pensamento cristão tenha, algo inegável é o tempo que precede a vinda do nosso Senhor é um tempo de restauração. Deus está restaurando a sua igreja e nós precisamos entender que Jerusalém no Velho Testamento ela tem uma aplicação tipológica em relação à igreja no Novo Testamento. No livro de Hebreus, nós somos chamados a igreja dos primogênitos arrolados no céu e vinculados também com essa Jerusalém. Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo ele faz também essa menção da Jerusalém de cima e de uma terrena. E ele nos relaciona com essa Jerusalém de cima. E nós devemos clamar que Deus restabeleça Jerusalém. Porque era o centro da nação de Israel, era o centro da nação, do povo de Deus. Hoje é clamar, nessa tipologia de clamar pelo esse centro, por essa restauração de Israel, é clamar pela restauração da igreja, tipologicamente, né? E a grande realidade é que nós temos uma expectativa de avivamento, de avanço da igreja e não podemos apenas esperar por isso. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade de orar para que isso se torne uma verdade e uma realidade. Embora nem todos sejam sentinelas sobre os muros, nem todos tenham a mesma função, nós, como observarmos a responsabilidade de oração, nós precisamos que isso seja uma realidade de todos os cristãos. Talvez isso seja um chamado de Deus para que nós venhamos mergulhar de uma forma mais profunda
nessa área. E quando falamos nessa restauração que Deus quer produzir na igreja, precisamos entender a importância dos intercessores, a importância desses sentinelas. Os muros falam de proteção, os sentinelas eram vigias que estavam numa posição mais alta, privilegiada, no sentido de detectar movimento e clamar para que o povo desse resposta. Na verdade, essas sentinelas, ele não clama ao povo, ele dirige a voz a Deus. Eu gosto muito de uma declaração de John Wesley, grande avivalista inglês, que diz: parece-nos que Deus é limitado pela nossa vida de oração. Ele nada faz pela humanidade, né? Essa declaração, a menos que alguém o peça para fazê-lo. Veremos inúmeros casos onde sem oração não haverá uma ação da parte de Deus. Tiago 4,2 ele diz: nada tens porque não pedis. Algumas pessoas têm dificuldade de receber ou não recebem, não é porque Deus não quer fazer e Deus não pode, é porque elas não entenderam um princípio, um mecanismo, uma prática da oração. A oração não é apenas para que cada um de nós se ligue, se comunique com Deus pedindo apenas aquilo que nos interessa. A nossa responsabilidade de oração envolve aspectos corporativos, interesse de toda a igreja, interesse de outras pessoas. Aquilo que Deus quer fazer em toda a terra, nós temos responsabilidade de orar. Em Mateus capítulo 6, capítulo 10, Jesus nos ensina, venha o teu reino, seja feito, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Se o reino de Deus se restabelecer sem necessidade de orar, se a vontade de Deus simplesmente se completa automaticamente, sem que nós tivéssemos nenhuma participação nisso, qual seria a razão do posicionamento de Jesus com a respeito de que Ele nos ensina a orar, nos chama a uma vida de oração? A responsabilidade de orar, que compreendemos também que somos cooperadores com Deus, como diz Paulo, não apenas quando pregamos, mas também quando oramos a Deus. Agora, o texto de Isaías, além de nos falar sobre clamar ao Senhor, fala também sobre fazer lembrar do Senhor e não dar a Ele descanso. O texto fala a respeito dessas sentinelas não se cansarem. No verso 6 termina dizendo: vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descanse, nem dê a Ele descanso. Na verdade, esse texto não fala apenas de oração contínua, mas fala de oração incessante e incansável. Não podemos nos cansar de orar. Essa responsabilidade é de não dar descanso a Deus. Em outras palavras, é uma linguagem obviamente humana, apenas que nos ajude a entender a responsabilidade dessa vida, de consistir nessa vida de oração, de insistir, né? A Bíblia quer dizer no sentido de importunar Deus até que Ele faça algo em oração. Na verdade, é apenas uma linguagem humana para que nós possamos entender quão importante é a vida de oração. Obviamente, quando eu falei essas terminologias, nós chamamos disso na teologia de antropomorfismo, apenas uma forma de facilitar o conhecimento de forma que nós possamos absorver. Tecnicamente, podemos declarar que Deus não precisa ser lembrado, uma vez que Deus não tem nenhum problema de amnésia ou lembrança. Temos texto da palavra de Deus que diz isso. Hebreus no capítulo 6, 10 diz: a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras, né? Então, é uma linguagem figurada. Deus não tem problema de lembrança, como em alguns casos. Se Ele assim disse que é apenas uma antropofagismo, né? Eu acho que me fala a memória. A Bíblia fala em Isaías no capítulo 43, verso 26, nós temos uma declaração muito específica da parte do Senhor nesse sentido. O texto sagrado diz assim: desperta a minha demora, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Deus está dizendo: desperta a minha memória. Não é verdade, não é que Deus tenha se esquecido, mas nós precisamos nos posicionar a respeito de alguma coisa, como se fosse para lembrar qualquer tipo de pessoa a uma promessa, entrar em juízo, né?
demandar algo em oração diante de Deus naquilo que a gente tem anseio. Então a importância da oração é isso. Fico com essa simples reflexão. A importância da oração. Vida de oração é o segredo do sucesso.